belas mulheres a figurar nas histórias. Deixai-me desatar suspiros prados. Expliquem-se na Marquesa de Alol. Olá, queridos ouvintes do podcast Camões e Clarice. A nossa conversa de hoje vai embarcar pelo arcadismo português. Em outro momento, nós teremos os nossos outros hosts comentando mais sobre as escolas literárias sobre esse período, mas hoje nós adentraremos mais na Marquesa de Alorna, que foi uma autora muito importante para o arcadismo português. Na verdade, o nome dela mesmo é Dona Leonor de Almeida Portugal. Ela era a quarta Marquesa de Alorna e ela era uma das raras mulheres a figurar nas histórias da literatura portuguesa. Não era muito comum você ver uma mulher escritora, uma mulher que fazia poemas, que fazia sonetos, então não era muito comum. E quando tinha, geralmente usavam pseudônimos, pseudônimos masculinos, para não transparecer que era mulher, porque naquela época a mulher não tinha tanta credibilidade assim. Ela ocupa um lugar muito importante, no chamado cânone brasileiro. Mas, por incrível que pareça, ela não é muito comentada. Em alguns livros de literatura não costumam comentar muito ela, apesar dela ter sido muito importante, Ou seja, quando você vai falar de literatura, em alguns livros como de Marçal de Moisés, eles ou falam bem pouco, ou não falam, não citam ela. Então, ela ficou aí meio que deixada de lado, de certa forma. Ela é natural de Lisboa, nasceu lá por volta de 1750, tendo como nome de batismo Dom Leonor de Almeida Portugal, Lorena e Lencastre. Um nome bem grande, Ela era a primeira filha de Dom João de Almeida Portugal, que ele era o quarto conde lá da época. E a mãe dela era Dom Leonor de Lorena e Távora. Na verdade, ela era neta dos marqueses de Távora. Acredito que por toda essa questão de família, ela teve a infância marcada por uma tragédia, Mas por conta da família mesmo. Os avós dela foram executados em praça pública, o pai dela foi encarcerado na prisão, e ela e a mãe dela, a irmã dela, ficaram encarceradas também no convento. Então, só quando ela já estava adulta que ela foi sair de lá. Então, ela teve uma história de vida bem triste, assim. No tempo que ela passou no convento, ela aproveitou para ler muito, para se informar muito. Então, o pai dela acabava acompanhando através de cartas, a educação das suas filhas. E ela teve uma formação bem boa, para a época e para a idade dela também, E o interesse que ela teve para a poesia ocorreu muito cedo. Ela começou a escrever por volta dos 15 anos de idade. Então, aí a gente percebe como ela tem escritos, Naquela época a gente não tinha essa datilografia de livros, de impressão, de tudo muito rápido. Naquela época era tudo manuscrito. Então, se ela começou a escrever com 15 anos, imagina o tanto de coisa que se perdeu, com o tempo. Além disso, lá no convento, ela teve um instrutor, que era um padre, que tinha como pseudônimo Filinto Elísio. Ele era um poeta da Arcádia Lusitana. Na verdade, ele influenciou muito a Marquesa, Inclusive, ele foi quem apelidou, quem atribuiu o pseudônimo da Marquesa de Alorna, que o pseudônimo dela era Alcipe. E depois de passado muito tempo no convento, com o fim da Era Pombal, ela se libertou, com a família dela. Então, eles começaram a se reunir depois de 18 anos. E ela era muito jovem, gente. Ela tinha apenas 27 anos. Mas ela tinha uma formação intelectual de dar inveja, naquele tempo. Porque ela ficou trancada há muito tempo. Então, ela aproveitou para se informar, para estudar, já que ela não tinha o que fazer também, Ela também logo se casou.
Ela não foi assim muito do gosto dos pais, mas ela casou com o conde. Teve uma cerimônia bem simples e depois eles foram para Viena e tiveram 2 filhas, né? Lá eles começaram a ter problemas financeiros também. Então a Lorna, ela teve problemas desde a infância, né? Com a família, com toda aquela tragédia que aconteceu e depois que ela se casou, ela também começou a ter vários problemas também, né? Problemas financeiros. E embora ela tenha tido uma vida bem conturbada, né? Uma vida pessoal bem conturbada, ela escreveu feitos muito importantes. Mas ela manteve relações muito estreitas, né? Com esses poetas da Nova Arcádia. E, interessantemente, ela não é tão comentada, como eu comentei anteriormente, ela não é muito falada, né, nesses livros de literatura. Marçal de Moisés, por exemplo, ele trata brevemente, né, sobre ela. Ele, inclusive, até situa ela como pré-romântica no grupo dos poetas, então ele não acredita muito que ela é da Arcádia, não. Ele, inclusive, até faz um comentário que chega a menosprezar, né, a própria Marquesa, quando ele fala que, por exemplo, ele considera importante pela vida que levou e pela atividade socioliterária que ela exerceu, mas ele não deixa de enfatizar que a sua obra literária foi posta em segundo plano. Inclusive, ele ainda diz que a obra dela oscila muito entre o culto dos clássicos e alguns dos quais ele traduziu, por exemplo, que foi o Horácio e o Pope, que eles eram românticos, né? E ele inclusive faz até uma crítica que diz o seguinte: a Marquesa de Alorna trouxe menos novidades que José Anastácio da Cunha, embora valha muito como evidência das novas correntes literárias românticas e sirva por isso de vaso comunicamente entre a estética em que se educou e aquela que foi conhecendo pela vida fora. É uma crítica bem forte, né? Se não fosse Marçal de Moisés, fosse qualquer outra pessoa dizendo isso, geraria mais polêmica ainda. Então aquele meio que deixa de lado a Marquesa, né? Pelo que ele diz, a gente compreende que ela não fez lá tanta coisa importante assim. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Na verdade, ela sofreu foi muito preconceito, né? Porque ela tinha um jeito muito particular de fazer os poemas, as poesias, os sonetos. Ela tinha um posicionamento diferente, uma indefinição quanto à posição que ela tinha, né? Essa posição estilística que ela apontava mais, ou ela apontava nos currículos árcades ou nos pré-românticos, por isso que Marçal de Moisés, inclusive, fala que ela é mais pré-romântica do que árcade. Já para representar mais essas características da autora, tem um soneto que se chama Junto às Margens de um Rio, que nesse soneto a gente consegue perceber essa ousadia da autora. Inclusive, vou até ler ele aqui para vocês. Junto às margens de um rio docemente, com meus suspiros altencando, a viva apreensão ia pintando, passadas glórias no cristal luzente. Mas quando nesta ideia mais contente, o coração se estava recreando, desempenhou-se do peito o gosto brando, envolto com a rápida corrente. Lá vão para meus gostos no oceano, ficando inanimado peito e frio, que o recreio buscou só por seu dano. Acabou-se o contente desvairo, e os meus olhos saudosos de engano quase querem formar um novo rio. Percebem a ousadia da autora? Porque ela aqui nesse soneto, ela traz as suas influências de leitura, ela tem uma voz própria, ela fala desse cárcere, ela compreende o mundo, ela representa o que ela sente, né, através desse soneto, através desse cárcere que ela viveu. É interessante que ela quer retratar
isso, mas ela não deixa suas raízes, né? Ela quer deixar a sua marca, mas ela também quer lembrar dos seus antecessores. E esse soneto, inclusive, ela escreveu quando ela estava em cárcere ainda, né? Por isso que remete muito a isso. E nesse soneto ainda ela retoma as conhecidas redondilhas, né? Quando ela diz: "Sômbulos rios que vão", e os sonetos doces sonhos suave e soberano, e também os doces lembranças da passada glória, que é de Camões, né? A gente percebe não só esse afastamento estilístico, mas também como a autora ela é engenhosa, né? Quando ela toma esse tema poetista, esse tema jovem. É muito interessante como a autora retoma esse tipo de tema, né? Ela é uma autora muito jovem, né? Ela começou a escrever muito cedo, então ela tem muitas artimanhas, né? No caso, esse soneto meio que retrata muito da Marquesa, né? Do interior dela mesmo. Porque a ideia que perpassa é que essas glórias do passado, elas são rapidamente esquecidas por ela mesma. Então, meio que forma um novo rio, né? Faz essa referência, essa metáfora. Naquela época, né? Naquela sociedade da época, a mulher não tinha permissão de fazer muita coisa, né? A mulher, ela casava com quem os pais decidissem. Ela não podia ter um emprego fora, então a mulher era totalmente submissa. E ela não era permitida, né, escolher os amores dela. E a Ausp, né, que é o pseudônimo da Marquesa, ela se detém no querer, né, quase um tipo de recurso estilístico inteligente na época. Porque imagina aí, né, ela faz essa contraposição que o pseudônimo tá ali, né, ele tem coragem, ele não se entrega de jeito nenhum para a tristeza. Como eu disse, ela não escreveu só esses sonetos, né? Esses são bem conhecidos, mas ela escreveu também as chamadas elégias, né? Que, para quem não conhece, a elégia é um poema lírico, né? Que tem aquela poesia melancólica, aquela coisa triste, aquela coisa que vai falar de morte. Então, nós temos sempre textos que tem lamento, né? De morte mesmo. Ou pode ser letra de música, que vai falar assim de funeral. Então, é uma coisa que acarreta muita tristeza, né? E é isso que trata a elégia. E a Marquesa, ela escreveu uma elégia. Inclusive, vou até ler aqui para vocês. Um desses poemas, né, que Marçal de Moisés colocou até no seu livro. Ele é, inclusive, um pouquinho longo. Mas aí a gente vai dando uma pausazinha para a gente compreender essas características da elégia. Amáveis solidões, bosques sagrados, que nas noites tranquilas livremente prestais um doce abrigo aos desgraçados. De meus olhos a límpida corrente, deixai-me desatar suspiros prados. Expliquem sem receio o que a alma sente. Tu, Cíntia, cuja luz fraca e serena parece que de cária refletira, não culpes o que indica a minha pena. Se a minha alma inflamada amor delira, desculpas deste mal que um gesto ordena, as dera em Endymião, se não domira. Males tão novos, males tão tiranos, vão consumindo a minha triste vida, a doce primavera dos seus anos. Que até tenho a memória já perdida, daqueles suavíssimos enganos, de que a lembrança me era tão querida. Aqueles prados vejo que algum dia, mesmo apesar da pálida tristeza, doiravam mil indícios de alegria. Nesse pequeno trecho dessa elégia, a gente consegue perceber essa melancolia, né? Esse sentimento de lamentação, né? Essa é a palavra, lamentação. Na primeira estrofe, inclusive, já fala de solidão, né? Na segunda estrofe,
fala do receio da alma que sente. Então aqui já cita até Cíntia, né? E aqui vai, todo o decorrer dessa elege vai sendo um decorrer de melancolia, de lamentação. Inclusive, vou até terminar de ler, porque é muito importante, apesar dela ser um pouquinho extensa, mas vocês conseguem perceber claramente essa elege. Tão agrestes, tão cheio de aspereza, que só inculcam morte. Nem Jacinto, de alheia, responder à minha firmeza. Não sei que de falso lhe presinto naquela que fez meus contentamentos. Quem chamar-lhe o meu bem, não sei se minto. Consequências fatais de uma saudade, que me tem mal até ponto reduzido, que nem sei esperar felicidade. Vou vivendo por modo que duvido. Alguns instantes se serei morta. Tal ando os meus males, meu sentido. São isto extravagâncias da aventura, que chegam a obrigar quem como eu passa a não saber se está na sepultura. Mas sou tão acostumada com a desgraça que duvido que acaso o bem tivera, até que o mesmo bem me satisfaça. Que vocês perceberam, né? Já fala em desgraça, sempre fala em morte, sempre fala numa coisa bem triste mesmo. Porque fortuna vária é tão severa, que se me viu mal habituada, então me dará bens que eu não quisera. Falsos bens, falso amor e falsa glória, tiranos que iludis quanto imagino, ou vinde ou me fugi já da memória. Mas se ordena que eu morra o meu destino, dure depois da morte a eterna história do que eu sofro por um gesto divino. Se a ninfa, que de amores se perdeu, pelo moço gentil que a desprezava, depois da morte a voz se concedeu. Eu suspiro como ela suspirava, eu choro e só procuro o justo céu, testemunhe meu pranto, o que eu chorava. Vocês percebem essa lamentação, né, do eu lírico, né, lamentando a morte, lamentando que não quer perder o último suspiro, né, dessa ninfa. E já terminando, já tá bem pertinho de terminar essa elege. Depois de terminados os meus dias, neste vale se escutem meus gemidos, intérprete das minhas agonias. Os rios dos meus olhos submergidos não sejam despertais selvas sombrias. De mim, meus ais, meu pranto divididos. Basta já, males meus, para matar-me. Mas nada se precisa que as lembranças do quanto vós sabeis atormentar-me. Mas na perda da minha esperança, se a parca depressa encontro corte, na morte contra vós tenho as vinganças, pois não podeis vencer-me além da morte. Agora eu espero que vocês saibam muito bem identificar o que seria uma elegia, né? Lembra aí de melancolia, né? Desses momentos muito tristes, né? Mas a Marquesa só tratou disso? Não, né? Apesar dela ter sido aí muito criticada, muita gente criticar a Marquesa, ela foi e é. Não, ela não é porque ela já morreu, né? Mas ela tratou de assuntos muito importantes que não se enquadravam apenas em melancolia, mas ela tinha obras também futuristas, né? Por exemplo, até a obra que é chamada de Recreações Botânicas, que ela demonstra que as artes, a saúde, a natureza, a poesia são temas concretamente vinculados. Tem aqui um trecho que eu vou ler para vocês. Quantos legumes saborosos cobre uma silica branca, com que graça, verde e branco, o faval recreia a vista. Como a luzerna que viçosa cresce, de esmeraldas o campo alcatifa. Quantas mais com profundos dons contentam, homens, aves, quadrúpedes, insetos, as artes, a saúde, a economia, implorando os aurélios desta classe. Sem as plantas que pródiga concede, talvez parcos triunfos obteriam. Há quem diga que esse sentimento científico ela foi influenciada pelo Bocage, né, da época. Mas eu acredito que não foi somente a isso, né? Ela foi uma mulher muito independente, né, nesse sentido, porque ela teve a sua formação.
ela não era uma leiga, né, no assunto, então ela era muito dedicada à pesquisa, ela tinha muitas investigações acadêmicas, então era muito provável que ela tivesse essa formação de qualquer forma. Então ela talvez viu lá que o Bocage fazia isso e tipo, eu também sei fazer isso, eu vou fazer também, né? Talvez foi isso também que aconteceu. Na verdade, essa poesia científica, ela foi muito importante na época, né? Ela é considerada até mais até do que um subgênero ou um gênero poético, né? Na época. E também ainda hoje, né? Mas seja como for, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a Marquesa ela foi muito versátil, né, nesses temas. Ela foi muito mais do que até a própria inteligência dela poderia ir. Ela cativou os admiradores. Ela não tratou só de um tema. Ela não tratou só da melancolia, não tratou só de temas banais. Mas ela tratou de diversos temas, como a natureza e diversos outros, sabe? Ela foi bem eclética nesse sentido. E ela pode cativar diversas pessoas. Se você não gosta desse tipo de soneto, nesse tipo de poema, mas aí você vai encontrar outros temas, né, que pode cativar você. É até um pouco cômico de falar, mas ela soube transformar a dor do destino dela em poesia de vida, né? Ela teve uma vida bem triste, né? E aí ela meio que pegou tudo isso, fez uma salada. E aí, né, na verdade eu queria fazer uma referência, né? Do limão e da limonada, né? A vida dela é como se fosse limão e ela fez uma limonada através dos sonetos e da poesia pra gente. E é isso que eu queria falar pra vocês, né? Que eu queria repassar. Outra coisa que eu queria dizer pra você que tá escutando, que aguentou me escutar até o final, é que pesquise mais sobre as mulheres na literatura, seja no arcadismo, seja em qualquer escola literária, qualquer movimento literário. Procure conhecer mais, né? A gente vê muitos autores masculinos, mas a verdade é que as mulheres também começaram nesse ramo há muitos e muitos tempos, né? Por diversos fatores, pouquíssimas são conhecidas. Então aí cabe a nós pesquisarmos, né? Tem bastante conteúdo incrível aí. E eu só quero agradecer por você ter me escutado até aqui. Se você gostou, então curte, comenta, continua assistindo os podcasts. E é isso. Até a próxima. Tchau!